13. Salmo 13. Leiam com bastante atenção na versão que vocês possuem em mãos, na tradução, e quando virem alguma coisa diferente é porque foi traduzido diferente. E aí, se quiserem razão para isso, agora tem alguma coisinha no Instagram, não é? Para dizer por que chegou onde chegou. Então, se quiserem olhar lá, olhem lá. Se não, segue a vida. Ignorância. É bem bom saber por quê, né? Salmo 13, a palavra de Deus diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi. Até quando, Senhor, continuarás a me ignorar? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando minha alma ficará aflita, com tristeza no coração diariamente? Até quando se exaltará contra mim o meu inimigo? Olha para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, senão morrerei. Senão meu inimigo dirá: prevaleci contra ele. Senão os meus adversários se alegrarão quando estiver abalado. No tocante a mim, na tua graça tenho confiado. Se regozijará o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque Ele tem sido bom comigo. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, é o Salmo 13 que está sob consideração essa noite. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz à medida em que explicamos o texto. No nome de Jesus. Amém. Só um rascunho bem rápido do porquê a pregação vai ser como é. É fácil ver que você tem 4 até quando, que faz parte desse lamento, até que venha a súplica, em que ele pede: olha para mim, responde-me, ilumina-me. Então eu tenho um bloquinho de 4 até quando, eu tenho essa súplica, e aí eu tenho uma resolução do salmista. Quanto a mim, então ele vota alegrar-se. A questão é como que você sai dessa amargura para um louvor. Então, foi isso que motivou a pregação ser como é. Como é que você sai da amargura para o louvor? E aí, então, o centro que faz toda a diferença é a oração. Ok? Então, esse foi um rascunho. Quiserem mais do rascunho, tá lá. Loucura aquilo, né? Bom, é isso. Só de rascunho chega, né? Tá bom. Vamos começar. Você já teve a sensação de que Deus te esqueceu? De que a sua vida está desmoronando e Deus parece sequer se importar? E para piorar, você continua vindo à igreja sem falar dessa sensação com ninguém. Sabe como é que é crente, né? Parece que está tudo tão resolvido. Sempre a cara dos outros parece bem resolvida, o jeito dos outros parece bem resolvido, então você nem ousa comentar alguma coisa. Afinal, sei lá, de repente vão falar que tem algum pecado oculto meu aqui. Ou então, vão questionar por que a minha vida cristã não está indo às mil maravilhas. E aí você segue mantendo as aparências, escondendo dúvidas cruéis, não ousando sequer falar sobre isso. E até se cobrando, falar: como é que eu posso falar isso de Deus? Mas eu quero falar. Até quando? Essa experiência é comum. Muitas pessoas sentem que suas orações vão para lugar algum. E quando leem a Bíblia, parece que são apenas palavras justapostas, em nada se parecendo com um livro que me consolaria. Se você já passou por isso em alguma medida, o Salmo 13 é para você. Se você não passou, não é praga, mas você vai passar. O Salmo 13 é para nós. Davi experimentou estes mesmos sentimentos. Davi,
o homem segundo o coração de Deus, ungido pelo profeta Samuel, um rei, um dos autores da Bíblia, Davi. Ele passou por isso. Um ancestral de Cristo passou por isso. Mas aconteceu com ele. Ele sentia que Deus havia virado o rosto, ou seja, que o havia desprezado. Vocês se lembram que no Novo Testamento Jesus disse que a lei, os profetas e os salmos falam dele, não é? É isso mesmo. Isso significa, portanto, que este salmo também expressa algo que o homem-Deus passou. Não só eu e você, não só Davi, mas também o homem-Deus. Veja que o Salmo 13, ele não termina com as perguntas aflitivas de Davi. Ele começa com as perguntas amarguradas, mas ele termina com uma confiança alegre. E a pergunta é: o que provocou essa mudança? A oração, a conversa com Deus. Hoje nós veremos que a transição da amargura para o louvor se dá em virtude da contínua conversa mantida com Deus, que chamamos de oração. Nós vamos ver isso em duas partes: o amargo e o louvor. Simples assim. A amargura, a gente começa por aqui. É bom começar por amargura, que ela passa logo, né? Aí vem outra parte e dá uma melhorada. Melhor assim. A amargura, no nosso salmo, a gente aprende que ela deve ser levada a Deus. Afinal, ele está dizendo: até quando, até quando, até quando, até quando? É para Deus. A amargura deve ser levada a Ele. Sabe aquela hora de olha para mim? Uma das maiores formas de desprezo e assassinato é fazer de conta que a pessoa não existe. Eu fiquei pensando nisso quando eu vi nessa briga recente de um casal famoso americano, com direito à transmissão do julgamento. Mostrou muitas facetas muito tristes do relacionamento. Em um dado momento, a advogada do ex-marido pede que uma prova de áudio seja tocada, e nela o ainda marido diz à esposa: você nunca mais verá os meus olhos, eu não sou nada para você. Quantas vezes isso já não aconteceu, não é? E é sempre tenso. Alguém agir como se você não fosse pessoa, ignorar você, não olhar na sua direção. Isso pode acontecer no casamento. Uma das péssimas táticas que um cônjuge lança a mão. Pode acontecer até no dia a dia. Há milhares de pessoas que não existem para os outros. São copeiros, são faxineiros, são pintores, são mecânicos, são bibliotecários, balconistas. A lista poderia ser imensa. Há pessoas que não fizeram o voto de não olharem, simplesmente não as veem. O sentimento, o sofrimento, ele é muito parecido. O sentimento de ter sido esquecido ou de ser desprezado. O tempo voa quando a gente está se divertindo, não é? As crianças brincam 4 horas. Bora, crianças. Mas eu comecei agora. Adultos não são diferentes. Aquela olhadinha no Instagram, quando você viu, 1h15. Uma olhadinha. Só uma dedada. 1h15 já foi. O tempo voa quando você se diverte. Mas parece ele não sair do lugar quando você está com o coração aflito. Por isso que nós perguntamos: até quando, Senhor? Às vezes a gente só queria que Deus contasse para a gente até quando. Se a gente soubesse, em 2 anos isso vai passar, a gente até resistiria melhor. Mas Ele não conta. Se são 2, 5, 10, Ele não conta. Ou então nós gostaríamos de saber o porquê daquela situação. E veja que no Salmo 13 é tenso, porque no Salmo 13 você não tem um pecado específico. Pelo contrário,
No Salmo 13, você lida com os sentimentos do sofredor em relação a Deus. Tem um pecado específico? Tem como é que as nossas emoções reagem quando Deus não te conta até quando. O nosso treinamento com a amargura começa cedo. Eu fiquei lembrando dos bichinhos da Parmalat. Na verdade, os bebês, as criancinhas. Lembrando dos biquinhos que eles fazem, quando bebês ainda, quando eles são contrariados. Ele falou que é fofinho, né? Não. Quem tem criança sabe que jaula toca. Parece fofinho, são perigosos. Estão mais para gremlins. Parecem fofinhos, são perigosos. Especialmente quando contrariados. Quando não possuem, não pegam o que gostam. Estão amargurados com alguma contrariedade. Até quando? Eles não sabem perguntar. Mas a pergunta já está lá, instalada no software Adão quebrado. Nós costumamos ficar amargurados com qualquer coisa. E se nós quisermos arrumar confusão com Deus, eu fico amargurado com os pobres da Índia. Eu fico amargurado com um trem que descarrilou no Nepal. Eu fico amargurado com os ricos da Europa. Ricos da Europa. 2 vezes amargurado. Eu fico amargurado com o descaso com os botos cor-de-rosa. Ninguém está discutindo hoje isso aí. Eu fico amargurado. Até quando? Tem esse tipo de amargurado. Nós ficamos amargurados quando nós não dormimos bem. Quando o dia foi exaustivo. Quando o resfriado tomou conta. Quando o seu cônjuge não está bem. Quando a malha fina te chamou. Quando a doença na família apenas se agrava. Até quando, Senhor? Isso muda o modo como nós percebemos a ação de Deus e como nós entendemos os ponteiros do relógio. Um dia só na UTI parece uma eternidade, não é, Daniel? Anos de uma doença degenerativa traz dificuldade para a memória. Até o texto de Jeremias fica esmaecido. Trazer à memória aquelas coisas que te trazem esperança. Quando você tem um caso degenerativo na família, e aquilo consome anos e anos, é difícil trazer à memória. Nós somos humanos e costumamos esquecer das coisas de Deus, da sua misericórdia. Até quando, Senhor? O salmista reclama de Deus, mas Deus não nos esquece. É bom que ele tenha comentado que ilumina meus olhos, porque é trazer sempre de volta a Escritura, o que Deus já fez, o que Deus já disse. Mas ele reclama de Deus, mas Deus não nos esquece. Deus gravou cada um de nós na palma da sua mão, Ele não se esquece. Tem sua mão grande, não é? Cada um de nós na palma da sua mão. Ele não se esquece. Pelo menos foi isso que disse Isaías, no capítulo 49. Ele fez isso. Ele não se esquece. O salmista reclama que Deus virou o rosto. Se isso tivesse acontecido, estaríamos alienados e malditos. Qualquer alma que pecar, essa morrerá. Será que Deus nos perdoou? É aquela escalinha que ele vai fazendo do até quando, Senhor, até quando, Senhor, e ele começa a ficar introspectivo. Será que Deus me perdoou? Será que Ele está trazendo alguns pecados à tona e me punindo? A gente não pensa essas coisas. Tem hora que você fala assim, oh Deus, será que foi aquilo que eu fiz e agora está vindo, o passado está voltando? Está batendo a porta? Nós começamos a duvidar de muita coisa. E finalmente o salmista se lembra do inimigo. Eu concordo com muitos comentários que colocam a morte e os inimigos de Davi como grupo distinto. Ele fala do inimigo e fala dos inimigos. E parece que quando ele fala inimigo, parece ser a morte iminente.
e inimigos os adversários. Até quando? Eu já estou flertando com a morte. Todo mundo que já perguntou até quando mais de 4 vezes, já andou flertando com a morte. Porque a vida parece insustentável. E você não vê saída. E o salmista diz que já flertou com a morte. A pressão traz esses sentimentos. Pode ser Davi, pode ser você. Todos temos esse inimigo comum, a morte. E como qualquer pessoa doente, tem hora que você começa a gostar dela. Ela que é o seu inimigo, tem hora que você começa a chamá-la de amiga. A pressão não é pequena sobre nós. Todos temos esse inimigo comum, a morte. E todos temos um outro inimigo comum, Satanás, que, segundo a descrição de Pedro, é como um leão em derredor querendo nos engolir. A pressão já não é pequena sobre nós. Só de saber desses 2 inimigos. Eu não pensei nem em algum conhecido. Só esses 2 já é uma grande pressão. Se você somar mais gente que trabalha contra, a lista pode ficar bem grande. É por isso que a gente continua a orar a Deus. Olha para mim, responde-me, ilumina-me. Davi, na verdade, quando ele pede isso, ele pede com a confiança de quem conhece Deus. Ele usa o nome Yahvé. Ele usa o nome do Deus da aliança. Além disso, ele fala, Deus meu. Davi está se lembrando das promessas que Deus fez para ele e para a sua descendência. Ele traz à memória aquelas coisas que dão esperanças, as promessas que Deus fez. É a mesma promessa que nós devemos lembrar ao orar, relembrando as palavras de Jesus quando disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha, mas e aquela sensação que eu tenho de que ele me abandonou? A gente tem isso mesmo. Mas a gente não está certo. Deus está certo. Ele diz que está conosco todos os dias, até a consumação do século que ainda não chegou. A sua sensação está certa. Você sente isso mesmo. Mas ela está certa em estar errada. Porque Deus disse que estaria conosco todos os dias, mesmo que você não perceba isso. Cuidado com o risco, cuidado. Ao nos enganarmos de que Deus esteja longe e que não se importa, nós passamos a tomar as coisas nas nossas próprias mãos. Já que Deus não está fazendo nada, faço eu. Já que Deus não me arruma namorada, eu dou um jeito. Já que Deus não me arruma namorado, eu dou um jeito. Já que eu não acho na igreja, gente, aí fora está cheio, né? Só bater a rede. Pega sempre alguma coisinha. Já que Deus não se importa, eu dou o meu jeito. Já que Deus não me arruma o trabalho pelo qual eu tenho orado, eu vou dar o meu jeito. Lá na Feira dos Importados me ofereceram um emprego. Estou pensando. Não parece uma coisa muito honesta, mas dá dinheiro. Jesus também usou essa expressão, até quando? Até quando, geração incrédula? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E Jesus, naqueles momentos finais, quando estava para ser julgado por Deus, ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Quando Jesus levou os nossos pecados, Deus virou o rosto de seu filho. Ele virou o rosto, sim, mas não foi de Davi e nem para nós. Ele virou o rosto para Jesus. É por isso que quando nós sentirmos que Deus virou o rosto de nós, crentes, não,
Continuemos confiantes, porque Jesus foi quem foi abandonado para a nossa salvação. A fé que Deus nos deu faz com que falemos com Ele, mesmo que pareça que Ele nos abandonou. É isso que Ele faz no Salmo. Ele continua a iluminar os nossos olhos. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ter a palavra de Deus para lê-la de novo e novamente é um desses elementos de iluminação que eu não posso prescindir. Os adversários de Jesus, eles se alegraram com sua prisão e também com a sua crucificação. Os inimigos creram por um curto espaço de tempo terem prevalecido contra Jesus. E ele morreu a nossa morte, mesmo sendo aquela luz por detrás da lei. Ele é a luz do mundo, mas ele escolheu ser apagado para que a gente pudesse ser tirado das trevas. Deus respondeu a Jesus. A ressurreição fez pouco caso dos inimigos da terra e céus. A ressurreição expôs todos os inimigos ao ridículo. Deus olhou para nós e puniu Jesus. Ele olhou para nós. Olha para mim, ele olhou. E ele fez a obra que era necessária para que a gente não andasse em trevas. O maior inimigo, a morte, de vez em quando ela ainda fala algumas palavras, leva um ou outro. E esse inimigo nosso, a morte, até pensa que vence quando fecha a nossa roupinha de madeira. Ela pensa. Mas todas as vezes que vocês virem uma roupinha de madeira ser fechada, se lembre que a morte foi vencida. Aquele momento será triste, que é separação. Aliás, até o inusitado acontece, que é um corpo sem alma. Eu nem sei como é que dá isso certo, porque não era para ser assim. É uma separação daquelas que você não entende. Não era para ser assim. Mas ela foi vencida. Outros adversários de Deus se alegram quando estamos abalados. Mas nós sabemos em quem temos crido. Estamos certos de que Ele é poderoso e Ele vai guardar o nosso tesouro até o dia final. É assim que temos aprendido. Então, no meio do amargor, sabendo que eu falo com Deus, o Pai, no meio do amargor, eu já continuo lembrando dessas coisas. Lendo na palavra, trazendo à memória as misericórdias de outrora. E aí eu passo para a segunda parte. Além da amargura ser levada a Deus, o louvor deve ser dirigido também a Deus. Bem simples assim. O louvor deve ser dirigido a Deus. Olha, no Salmo aí, 13, Davi reconhece que tudo está difícil. Mas algo já aconteceu na sua história que o levou a dizer: Deus, eu tenho confiado no Senhor. Ou seja, Deus, eu já tenho andado contigo bastante para ver a tua bondade e saber que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu sei que o Senhor é leal às promessas e ao compromisso com o teu povo. A gente faz isso em uma medida menor, não é? Quando você vai se acostumando a andar com as pessoas, você sabe com quem você conta, com quem você não conta. Você aprende na convivência que você pode confiar. Davi tem andado com Deus há tanto tempo e já aprendeu que pode confiar no Senhor. Ele viu isso inúmeras vezes. Então, nessa hora da noite escura, nessa hora de treva, não é a hora que ele vai simplesmente desesperar, mas ele vai alçar a voz e dizer: Senhor, até quando? Até quando? Olha para mim, responde-me
ilumina-me os olhos. E Deus faz isso. Ele fez isso. E Ele continua fazendo. Pode ser que Davi não tivesse sido liberto, na época desse Salmo 13, da situação angustiosa. Pode ser ainda que não tivesse recebido o que Deus prometera. Afinal, Davi termina esse salmo com verbos no futuro. Mas esse é o ponto. Davi olhou adiante e se alegrou. Se alegrou com a salvação à distância. Muito provavelmente, o que ele pediu a Deus aqui, ele não viu. Mas ele olhou para frente. E ele olhou para uma salvação à distância ainda. O mesmo olhar que nós fazemos olhando para trás. Olhando para a mesma cruz. Ele esperava aquela cruz. Nós já sabemos que essa cruz aconteceu. Os olhares se olham cada um de um lado e os dois convergem até a cruz. Já aconteceu. Então os verbos do Davi, no futuro, podem continuar a ser o futuro para nós. Porque nós olhamos para trás, porque já aconteceu. Mas nós ainda experimentamos dores e dificuldade. Até quando, Senhor? E aí nós olhamos também para frente. Aliás, uma outra pessoa fez isso também. Jesus um dia contou para as pessoas, os fariseus que estavam por ali, que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Ele também olhou para frente e ele se alegrou. É assim que nós temos caminhado na história. No meio dos dias difíceis, olha para frente. Só alguém com um novo coração vai conseguir ver isso. Aí você fala assim, mas e se eu não tiver um novo coração? Você está uma situação difícil. Mas eu vou pedir a Deus para que Deus te dê novo coração. E eu espero que você peça isso também. Ter um novo coração, para enxergar aquelas coisas que só os anjos veem. Olhar, eu estou vendo parede. Olhando para frente, eu estou vendo parede. Então, eu estou vendo parede e eu estou vendo a vitória de Cristo final. E isso já começa a encher a gente de alegria. Mesmo sabendo que pode ser massacrado aqui. Mas tem aquela alegria, fala assim, vai, pisa, machuca, mata. Mas o meu Senhor vai me ressuscitar. Quem é seu Senhor? E o que Ele vai fazer para você? Quem é o seu Senhor? Abraão viu o meu dia e se alegrou. E assim sempre tem sido para o povo de Deus. Olhamos adiante pela fé para as bênçãos que virão. É esse tipo de confiança e esperança que vê o futuro. Isso é o que nos dará alegria, mesmo que experimentemos o pior dos problemas. A promessa de Deus, ela foi tão real para Davi, foi tão real para Jesus, e eu espero que seja extremamente real para você e para mim. A Escritura nos empolga com Hebreus 12, versos 1 e 2. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Ele sabia que sofreria vergonha, mas ele sabia para onde ele estava olhando. Tem gente que gasta por conta, não tem? Por conta de que vai ser promovido. Compra coisas que somente vai poder pagar com um novo salário. Mas já vai. Cartão é uma bênção, né? Cartão não sabe que não tem. Mas você sabe. Tem gente que gasta por conta. E a pessoa vai com confiança, afinal, já saiu no diário, está lá a promoção, garantido, saiu no diário oficial, amigo, da televisão aí,
Veja só, você não acha que as promessas de Deus são mais confiáveis do que o diário oficial? Se você pensou, titubeou, vamos conversar, né? Se você está movido por causa dessa cidade, por esse viés, cuidado. As promessas de Deus são mais confiáveis do que Ele. Pode começar a cantar, pode começar agora, porque Deus vai ouvir você, vai responder você. Lembre-se só daquele ensino que Paulo deu aos Coríntios da segunda carta, dizendo que, olha, a breve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Aí você fala assim, peraí, ele falou que leve e momentânea tribulação? Acho que ele não sabe o que eu estou passando. Ele sabe sim. Essa é a questão. Você tem andado com Deus mesmo? Você está aprendendo a conhecê-lo cada vez mais? Para saber que o que Ele diz é verdade? E que Ele está dizendo que seja lá qual o sofrimento que você estiver passando, Ele está dizendo, essa leve e momentânea tribulação vai produzir eterno peso de glória, acima de toda comparação, atentando nas coisas, não naquelas que se veem, mas aquelas que você não consegue ver. As que se veem são temporais. As que você não consegue enxergar concretamente, elas são eternas. É aquele olhar, você olha para frente e vê de que Deus está falando. Lembre-se ainda que Deus não pode mudar Ele pode não mudar as suas circunstâncias, mas se você crê que a sua palavra é verdadeira, então você já está repleto de alegria pelo que virá. É como que já sabe que foi promovido e já sai gastando. Com alegria, a cantoria nossa é assim. Eu já sei o que vem aí. Está sofrido, está doído. Mas eu sei o que vem aí. E a gente canta. Perceberam que o Salmo 13 não é apenas o salmista atravessando da amargura para o louvor, mas foi exatamente o caminho percorrido pelo nosso Senhor Jesus Cristo em sua encarnação? Isso significa que será também o nosso caminho do lado de cada cruz. Por isso que nós cantaremos ao Senhor, porque Ele tem sido bom conosco. Foi nessa hora que eu lembrei de Apocalipse. Isso devia ser isso foi na quarta noite. Aí eu falei, Apocalipse, é isso mesmo? O que tem Apocalipse com isso? Tem tudo a ver. Os anciãos nos céus, eles sentiram angústia. Tinha um livro que precisava ser aberto e ninguém podia abrir aquele livro. Angústia. E agora? Quem vai abrir o livro da vida? E a amargura foi seguida por louvor. E eles cantaram: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Só alegria. Pega a viola. É para cantar. Não sem razão, 2 autores colocam música, um na criação de Nárnia e o outro na consumação de todas as coisas, no Silmarillion, de Tolkien. C.S. Lewis fala da música instrumental na criação de Nárnia, no livro Sobrinho do Mágico. E Tolkien, no Silmarillion, se refere à música para falar de harmonia e beleza. Tolkien imagina um final assim também, com uma música de maior esplendor e beleza, criada no fim dos tempos. É para essas coisas que nós estamos olhando, que já se concretizaram, mas nós não vemos ainda. Mas não foi do Diário Oficial que saiu. Deus disse. Vamos cantar? Vamos fazer isso então.